Então, vamos dar uma olhada. Apesar de que eu acho que vocês sabem muito bem o que é enzima. Bom, então as enzimas, as proteínas, né? Vamos começar por essa. São a maior fração da matéria viva. Certo? Tem inúmeras funções na célula. Componentes estruturais da célula e do tecido, quando a gente está falando, por exemplo, citoesqueleto, transporte e estocagem de pequenas moléculas, como o transporte de oxigênio, do ferro, várias outras substâncias. Movimento celular, como, por exemplo, a contração muscular, actina, miosina. Transmite informações entre as células, né, sinalização, por exemplo, hormonal, entre outras proteínas que vão servir, tipos de proteínas que vão servir de sinalização. E também fonte energética. A gente pode consumir proteína e utilizar ela entrando no ciclo de Krebs para gerar ATP para a gente, certo? Então tá aqui, a gente tem as proteínas como sendo a classe mais abundante de moléculas na célula, em torno de 70% da massa seca da célula. É óbvio que a gente sabe que 70% da célula é água, mas quando a gente pega os outros componentes sem a água, 70% é proteína. Aí vai trabalhar na expressão gênica. Então, a expressão gênica, toda informação gênica que a gente tem está relacionado com a fabricação de proteínas. E no final das contas, as proteínas vão regular o nosso metabolismo. Então, ou qualquer uma outra característica que a gente tem. Então, o gene corresponde a uma proteína. Então, o gene nunca vai corresponder a um carboidrato ou a um lipídio, mas sim as enzimas que vão sintetizar carboidrato ou lipídio. Certo? Então, tudo passa pela proteína. Então, elas também vão ser estruturais e a atividade biológica, catálise, transporte, regulação, reserva, defesa, tudo isso é relacionado com proteína. Então, a importância delas é grande. Então, nas funções, né, esse quadro ajuda a resumir o quadro que vocês viram em biologia celular. A gente vai ter sinalização e transdução de sinal, certo? Então, muitos sinais que chegam na célula, eles não passam a membrana. Chega no receptor de membrana, que é uma proteína, e essa proteína tem uma modificação estrutural que aciona uma proteína interna que transmite esse sinal para dentro da célula. No transporte, né, muitas das coisas que vão entrar na célula, se não for pequeno e hidrofóbico, precisa passar por uma proteína. Então, de íons a substâncias maiores vão precisar passar por uma proteína para poder atravessar a membrana. Na catálise, que é o que interessa para a gente nessa disciplina, a gente tem conversão, né, de substrato em produto a partir da ação de enzimas. Movimento, actina, miosina, por exemplo, que dá contração muscular e movimentação celular. A estrutura, como é o caso de citoesqueleto, microtúbulo, actina, filamento intermediário. E regulação de via metabólica. Então, ligar ou desligar uma via metabólica depende da função de enzimas, de proteínas também. Eu já vou confundindo proteína com enzima. Nossas proteínas, elas são compostas desses 20 aminoácidos. Aqui a gente tem o nome deles por completo. Abreviatura de 3 letras, que vocês já conhecem muito bem. E a abreviatura de uma letra que vocês vão usar muito em bioinformática. Já fizeram bioinformática? Sim? Então, sabe o que é na descrição de uma proteína de, por exemplo, 500 aminoácidos, não tem como você colocar o nome deles por inteiro. E nem as 3 letras vai ficar grande demais. Então, a gente usa uma letra só de abreviatura. O que eu marquei aqui foram os 8 aminoácidos essenciais, certo? Os que a gente não consegue fabricar. A gente precisa consumir eles na dieta. Incluindo, já que vocês fizeram bioinformática, incluindo a metionina, o primeiro aminoácido de qualquer proteína. A gente não tem ele fabricado na gente. A gente precisa consumir na dieta. Então, o consumo diário de proteína é muito importante para o nosso metabolismo, certo? Porque sem
9, se esses 9 aminoácidos a gente não consegue fazer proteína, se a metionina não consegue fazer nenhuma. Ok? Então, uma dieta rica em proteína tem vários benefícios, dentre eles o bom metabolismo da célula. Tá, para construir a proteína a gente precisa fazer ligação peptídica, certo? Então, a gente vai ter o nitrogênio se ligando de um aminoácido se ligando com o carbono do outro aminoácido, né, que a gente tem terminal carboxílico, terminal amino. Então, o nitrogênio do amino liga com a carboxila do outro. Então, em toda proteína a gente vai ter um terminal amino e um terminal carboxílico, porque a ligação é sempre nesse sentido. Certo? E o que vai diferenciar um aminoácido do outro são esses radicais que a gente tem aqui, que varia desde um hidrogênio apenas até 3 anéis aromáticos, como por exemplo o triptofano. E toda vez que a gente faz essa ligação de aminoácido com o outro, vai sair uma molécula de água. Certo? E aí, uma proteína que degrada, ou uma enzima que degrada proteínas, uma protease, ela é sempre uma hidrolase, justamente porque na hora que ela vai fazer essa quebra, as ligações vão ser substituídas pela molécula de água. Certo? Então, daí a gente já tem um dos primeiros conceitos nessa parte da enzima, que é hidrolase. Certo? Vão fazer quebra de alguma substância na presença de água, e para isso tem a substituição dos átomos por átomos da molécula de água. Tá. Então, quando os aminoácidos se unem em uma cadeia, a gente tem uma estrutura chamada de estrutura primária. Certo? Essa estrutura primária é muito analisada em bioinformática, onde a gente olha a sequência de aminoácido e faz várias inferências sobre aquela proteína, desde o gênero onde elas vieram, até qual é a função. Certo? Vai ver a função delas também. Mas depois do enovelamento da estrutura primária, a gente tem estrutura secundária, que pode ser alfa-hélice ou folha beta pregueada. Quando essa estrutura secundária se dobra em si, vai formar então uma estrutura terciária, que é a estrutura tridimensional de uma proteína. Algumas proteínas fazem também estrutura quaternária, que é a junção de estruturas terciárias. Então, a proteína que funciona, que precisa fazer estrutura quaternária, não adianta só a estrutura terciária. Tem que se juntar terciária com terciária para poder formar a quaternária. Certo? Então, 4 níveis de estrutura de uma proteína, mas nem todas, na verdade, um número pequeno tem estrutura quaternária, mas todas têm até terciária. Tranquilo até aqui, né? Revisão de proteína. Tá, esse vídeo eu acho bem legal porque ele mostra pra gente como é que é o dobramento da proteína, porque quando a gente analisa uma estrutura primária, a gente está analisando isso daqui, ó. Sequência de aminoácidos. E aqui a gente tem alguns domínios representados por cores. Agora os aminoácidos vão ser substituídos, cada domínio em uma cor, por esse colar de pérolas. E agora vai ser mostrado para vocês como é que é o dobramento de uma proteína. Então, aqui a gente tem várias alfa-hélices que estão dobrando entre si. Então, estrutura secundária, se juntando para formar a estrutura terciária. E quando se faz cristalografia de uma proteína, o que a gente consegue ver é somente a parte da superfície. E não os aminoácidos que estão lá dentro. Então, aqui de novo, ó, faz a substituição, mostrando que a sequência se mantém, mas agora começa uma interação de aminoácidos que estão muito distantes. Ó. O domínio em verde fazendo interação com o domínio que está aqui em azul. E em outras regiões também, o verde com o vermelho e assim vai. Tem a interação dos aminoácidos que não estão vizinhos na sequência.
Então, o cristal ele é analisado dessa forma. E a partir dessa estrutura, muitas vezes é possível determinar que proteína é, mesmo sem ver a parte interna dela, mas ver a estrutura tridimensional e dá para fazer inferências de que tipo de, qual é a identidade da proteína que a gente está analisando. Tá, e daí vem as enzimas, certo? Um tipo específico de proteína, que a gente tem que ir considerando todas as características de proteína nas enzimas que a gente vai estudar. Certo? Inclusive, ser biodegradável, ser frágil frente à temperatura, por exemplo, que pode comprometer a estrutura tridimensional, essa estrutura terciária da proteína. E os domínios que a gente tem. Então, muitas vezes, quando a gente faz análise de uma enzima específica... Boa tarde, Graciela. Boa tarde, Thaís. Quando a gente faz a análise... A minha internet está... Foi, Daniela falou que sua internet é baiana. A minha internet está oscilando, viu? Aí eu vou ficar com a câmera desligada. Sim, senhora. Daniela falou que sua internet é baiana e que a internet fica cochilando de vez em quando. Repara se eu ia falar uma coisa dessa. E foi, Daniela, depois você vai ver, viu? Mulher, tu não vai na agenda do Jean, não, porque tu já sabe. Sabe o quê? Que eu não falo lorota, né? Que é o causador da discórdia. Vamos lá. Aqueles domínios que eu mostrei para vocês, muitas vezes mostra para a gente qual é a função de uma enzima. Então, por exemplo, se ela tem um domínio de interação com membrana celular, então a gente já sabe que vai ser uma enzima que vai atuar próximo da membrana celular. Às vezes tem um domínio para ligação com outra proteína, às vezes tem um domínio que é de direcionamento daquela enzima para algum determinado compartimento celular. Então, esses domínios ajudam muito a gente a determinar quais são as funções que aquela enzima pode ter. Tá? Então, interessante a gente ficar ligado no conceito de domínio. Tá, então, essas enzimas, o que é que elas vão fazer? Acelerar reações químicas, certo? Com alto rendimento. Inclusive, funciona melhor do que outros catalisadores que a gente tem de reações químicas. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. No metabolismo celular é quem catalisa todas as reações que a gente tem. Então, assim, um exemplo que eu gosto de usar é um exemplo simples que vocês já devem ter visto em bioquímica, de que uma glicose ela se decompõe sozinha na natureza. Mas essa decomposição espontânea da glicose, que é uma estrutura organizada, ela demora em torno de uma semana. Certo? Enquanto que, do outro lado, quando a gente está usando enzimas para degradar uma glicose, né, fazendo processo de glicólise, são milissegundos para a gente degradar uma glicose. Certo? Então, o que as enzimas, a gente tem que ter na cabeça que o que a enzima faz não é uma transformação que não existiria. Certo? Então, uma transformação que já tem na natureza. Ela simplesmente acelera essa transformação. Tudo bem? Tá, então para a ação enzimática a gente precisa ter, as enzimas elas geralmente têm um sítio catalítico. A gente chama de catalítico, nem sempre é catálise que vai realizar, mas é denominado, em termo assim, geral, um sítio catalítico. Certo? Onde vão se ligar substrato ou substratos, certo? Para que sejam transformados pela ação da enzima. Então, num exemplo bem simples, a gente tem aqui a sacarase. Então, a gente consome muito sacarose. Sacarose é formada de glicose e frutose. Certo? Então, é o açúcar mais comum para a gente. E aí, a gente, toda vez que consome sacarose, essa enzima sacarase vai se ligar, esse vai ser o substrato, vai se ligar no sítio catalítico da enzima e vai realizar um processo de hidrólise, certo? Ou seja,
A molécula de água acaba substituindo a ligação química que tinha entre a glicose e a frutose. Tanto é que aqui está bem demonstrado, né? A glicose vai ficar com hidroxila e a frutose com hidrogênio. Então, aí, depois que ocorre a quebra dessa ligação dos dois monossacarídeos, a enzima está livre para trabalhar novamente. Então, essa reciclagem da enzima é muito importante, ou seja, ela não se perde durante o processo. A gente pode utilizar essa enzima trocentas vezes. É um modo econômico que a célula tem de acelerar uma reação, inclusive viabilizar a vida, né? Porque sem essa aceleração, o metabolismo seria tão lento que muitas vezes a célula poderia se degradar ao invés de se reproduzir. Certo? Então, é tudo direcionado no sentido de gasto energético para manter a estrutura celular. Certo? Trabalha contra a entropia. Ops. Vou mostrar para... Acho que vai dar para entender aqui. A Ana Maria vai entender. Muchas reacciones químicas espontáneas a una velocidad muy baja. Para acelerar la velocidad de una reacción, se emplean los catalizadores, como por ejemplo las enzimas. Las enzimas son biocatalizadores y actúan en los seres vivos. Desde el punto de vista de su estructura química, las enzimas son grandes estructuras moleculares denominadas proteínas. Los ladrillos moleculares que forman las proteínas son los aminoácidos. En toda reacción química, los reactivos se transforman en productos. Las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Las enzimas pueden tener entre 60 y 2500 aminoácidos. Sin embargo, solo una pequeña parte de la estructura de la proteína, alrededor de 3 a 4 aminoácidos, va a interaccionar con el sustrato para acelerar su reacción. Esta zona se denomina sitio activo. Como todo catalizador, las enzimas intervienen en la transformación del sustrato en productos, pero no se consumen. Una misma molécula de enzima actúa un gran número de veces. ¿Por qué acelera la velocidad de una reacción? Porque permite que la transformación de reactivos a productos transcurra por un camino, mecanismo de reacción, que requiere una menor barrera energética para producirse. A esta barrera energética se la llama energía de activación. Hoy en día las enzimas se emplean en una gran variedad de procesos industriales y domésticos. Algunos ejemplos de su uso son: agregado a los polvos o detergentes para el lavado de ropa para incrementar su poder de limpieza; celulasas que degradan la tela de jean dando el aspecto de prelavado; el cuajo y los coagulantes contienen quimopsina y se emplean en la fabricación de quesos. Bom, como eu estava falando antes, né? Alguém fala em espanhol e a gente entende, né? Espero que vocês tenham entendido, pelo menos a maior parte das coisas. Falou da função da enzima como catalisador, mostrou que a enzima é reciclável e que a função da enzima é baixar a necessidade de energia de ativação para uma transformação química. Certo? A gente vai já falar disso novamente. E que é usado na indústria para diversos processos. Aí mostrou que em detergentes, como por exemplo, para lavar roupa, como por exemplo o Omo, tem lá lipases e proteases que vão ajudar a eliminar a sujeira com maior facilidade, com maior velocidade. E aí é óbvio, né, que uma indústria dessa fica procurando o quê? Enzimas que trabalhem a baixas temperaturas, porque você pega uma água em temperatura ambiente, em certos... Eu vou colocar só na CNTPs, né? Porque em 25 graus, é uma enzima que trabalha a 25 graus com eficiência, é difícil de se encontrar, né? E eu estou colocando na CNTPs porque aqui em Sumé hoje deve estar uns 35 para 40 graus, então qualquer enzima trabalharia, mas numa água normal a gente vai ter a possibilidade, inclusive em regiões frias, né? Imagine, às vezes... num local frio, você não vai aquecer a água para lavar, né? Vamos supor que tem uma água a 10 graus e a enzima precisa trabalhar naquela temperatura.
Aí falou também da quimosina, que é usada para coagulação do leite, fabricação de queijo, entre outros, certo? Então, a gente tem muita aplicação aí das enzimas. Tá, então, aquela montanhazinha que ele colocou lá, uns esquilozinhos, algum bichinho lá correndo, é o que representa esse gráfico que a gente está vendo aqui, certo? O que é que a gente tem? A energia... energia de ativação, a gente tem que analisar, e a energia livre padrão. Deixa eu falar primeiro da energia livre padrão. Então, toda molécula, ela tem uma energia inserida dentro dela, certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Aquela estrutura ali, aquelas ligações químicas, elas precisaram de energia para ser elaborado e encerram dentro dela uma certa quantidade de energia. Toda vez que esse reagente se transforma num produto, ele vai se transformar em um produto com maior energia ou menor energia. Nesse gráfico, a gente tem energia e reação, certo? Então, nesse caso aqui, a reação ela foi exergônica. A gente, uma hora na disciplina, ainda vai chegar nisso. Onde o produto tem uma energia menor do que o reagente. Então, como esse reagente já tem muita energia para se transformar no produto, essa reação ocorre espontaneamente, certo? Isso não quer dizer que seja rápido, só que é espontâneo, certo? Então, para acontecer sem catalisador, a transformação precisa atravessar uma barreira que é a energia de ativação. Tudo bem? Vamos balançando a cabeça, pelo menos. Então, um estado de transição precisa de um estado energético maior para essa transformação. Então, quando não tem catalisador, a energia representada aqui para ativação é grande, ó. ΔG bem grande. Só que quando a gente tem um catalisador, que esse catalisador pode ser uma enzima, essa energia já é bem menor. Está representada aqui na metade. Certo? Então, é muito mais fácil e, portanto, mais rápido vencer essa barreira do que vencer essa barreira. Eis o motivo pelo qual, na presença de um catalisador, a reação ela é mais rápida. Tudo bem? Agora falem que meu notebook não estou vendo o rosto de ninguém, que ele deu uma... Tudo bem. Tudo bom. Deu uma reduzida na internet também, para estar parecendo que eu estou com um Bahia Net aqui também. Tá. Às vezes a enzima ela precisa de um cofator, certo? Então, por exemplo, metaloproteases vão precisar de íons metálicos no seu ciclo catalítico para poder realizar a sua função, que é converter substrato em produto, certo? Então, a gente tem aqui a representação de uma holoenzima, ou seja, quando uma enzima precisa de um cofator e o cofator está presente, ela está completa. Por isso esse nome de holoenzima. Quando ela precisa de um cofator e o cofator não está presente, ela é uma apoenzima. Maioria das nossas vitaminas, as vitaminas que a gente precisa consumir, elas são cofatores enzimáticos, certo? Então, uma dieta ruim, eu falei, a pessoa não consumir proteína, também não vai ter um metabolismo bom. Se você também não consumir as vitaminas necessárias ao metabolismo, muitas enzimas também não vão funcionar e a gente não vai ter o metabolismo adequado, certo? Então, uma holoenzima, ela consegue converter substrato em produto. E uma apoenzima não consegue converter substrato em produto. Em alguns casos, esse cofator, ele é fora do sítio catalítico e ele é, por exemplo, um fosfato. Certo? Aí a gente tem enzimas quinases que vão fosfatar uma enzima, ativando ela para que ela consiga trabalhar. Então, mas, de um modo geral, a célula consegue
regular a função de uma enzima com sinalizações químicas desses tipos, ou sequestrando um cofator, ou até mesmo precisando de uma outra enzima que ative essa enzima daqui. Mas a gente tem como regular a enzima depois dela fabricada, né? Que fabricou a enzima, tudo vai até o final, não. A gente tem como regular a ação delas. Na nomenclatura, a parte de enzimas é mais simples, né? Então, se eu tenho um lipídio, a enzima que degrada ela vai ser uma lipase, um ribonucleotídeo, uma ribonuclease. Uma enzima que degrada Daniela e Danielase. Então, esse sufixo ase já dá uma ideia geral para a gente de ação enzimática. No entanto, em biologia celular, que foi alguns anos atrás, eu falei para vocês que a gente tem uma outra classificação de enzimas, né, de acordo com a sua função e estrutura. Uma classificação internacional que agrupa as enzimas, né, como hidrolase, fosfatase, liases, e aí ela tem uma denominação numérica, de acordo com a sua função. Eu sei que vocês não lembram mais. O diploma de vocês só tem validade de 2 anos. Né? Depois de 2 anos, já esqueci tudo. Você já esqueceu do primeiro período, logo vai esquecer do último também, vai esquecer tudo do curso. Esquecer até seu nome, já aconteceu. Um aluno do primeiro período que não sabia o primeiro nome dele. Bom, então essa criatura aí, por aí a gente já tira, né? Mandei ele procurar um psicólogo que ele estava com um problema psicológico de identidade. Bom, então, quando a gente vai analisar uma reação química, a gente já sabe que essa reação ela pode ser analisada quanto à sua termodinâmica e quanto à sua cinética. Certo? Nessa disciplina, ainda nessa unidade, a gente ainda vai falar de termodinâmica de reações enzimáticas. Mas nesse momento, a gente vai falar de cinética, certo? Por quê? Bom, a termodinâmica ela vai analisar o estado inicial e o final de uma transformação. Quando eu mostrei aquele gráfico para vocês, e falei do estado energético do substrato e do produto, é isso que a termodinâmica analisa. Qual é o estado energético daquele substrato, qual é o estado energético daquele produto. Certo? A termodinâmica só analisa isso. E a cinética, ela vai analisar a velocidade com a reação acontece. Então, de um modo geral, os organismos, as enzimas, não interferem nos parâmetros termodinâmicos. Certo? Então, estado inicial e final de uma molécula sempre vai ser o mesmo. Na natureza, sem catalisador, ou mediante, ou seja, na presença de um catalisador, a termodinâmica vai ser sempre a mesma. O que vai variar na presença do catalisador é a velocidade que vai ser mais rápida. Então, a enzima interfere no parâmetro cinético, mas não em parâmetros termodinâmicos. Apesar dos parâmetros termodinâmicos também serem importantes para essa análise da reação química na presença de um catalisador. Então, geralmente a gente tem uma conversão irreversível. A gente considera essa conversão irreversível, mostrando só 2 moléculas, ou seja, A vai ser convertido em B. E aí a gente representa isso sempre A seta B. É uma convenção, inclusive, bioquímica, pessoal, que a gente tem que analisar que existe aqui, em bioquímica, nas convenções do jeito que são tratados hoje em dia, toda vez que a gente olha para isso, essa descrição aqui, então sempre vai ser a seta nesse sentido, certo? Quando a reação é espontânea. Então ela está acontecendo de A para B. Certo? É como se na termodinâmica tivesse um estado energético maior de A e um estado de menor energia em B. Porque se a gente está chamando qualquer coisa de A ou qualquer coisa de B, se quem tivesse a maior energia fosse essa molécula aqui, a gente teria que chamar ela de A. Certo?
E a velocidade da reação, que é o que interessa para a gente, ela vai ser igual à variação da concentração de B pelo tempo, certo? Ou seja, com o passar do tempo, a quantidade de produtos vai aumentando em determinado meio. Ou a concentração de A vai caindo, certo? Com o passar do tempo. Então, A decai, B aumenta. E o resultado disso é dado em moles por litros por segundo. Tá, vamos continuar analisando isso daqui. Então, se você parar para pensar, a velocidade da reação ela vai sempre diminuir à medida em que a concentração de A vai decaindo. Então, vou tendo menos, ao passo que eu vou diminuindo a concentração de A, porque A está sendo convertida a B, a velocidade da reação também vai cair, porque a velocidade vai ser dependente da concentração de A. Estão me acompanhando? Falem, porque eu não estou vendo vocês. Tudo certinho. Tudo bem, né? Então, então a velocidade é proporcional à concentração de A. O que é que a gente vai ter? O K, ele representa para a gente a constante de velocidade de uma reação, certo? Então, por exemplo, converter substância A em substância B nas condições normais de temperatura e pressão, vamos chamar de CNTP, se vocês estão mais acostumados, mas tem o que a gente chama de bioquímica são condições padrão, vai acontecer sempre na mesma velocidade, certo? Então, a gente chama isso de constante, daquela reação. Só que isso é multiplicado pela concentração de A. Então, geralmente começa mais alto e vai decaindo ao longo do tempo. Certo? Por quê? Por falta de ar, a gente não consegue uma velocidade constante do início ao fim. Tudo bem? Tudo. Vamos lá. Bom, isso a gente está falando só de A e B, mas na natureza, ou dentro de uma célula, a gente tem a participação de várias moléculas diferentes, várias combinações de moléculas. Então, pode ser 2A convertido em B mais C ou A mais B convertido em C mais D. A gente tem várias possibilidades aí. Então, a gente vai poder demonstrar a velocidade da reação da seguinte forma, nesses dois casos aqui. A velocidade é igual a constante da reação vezes A ao quadrado, já que a gente está tratando aqui de 2A, nesse exemplo. Né? Ou a velocidade vai ser igual a constante multiplicado pela concentração de A e pela concentração de B, porque aqui está dependendo de A, da presença de A e da presença de B para conversão em C mais D. E o modo como a enzima trabalha é bem específico. Se a reação é desse tipo, se faltar B, A não vai ser convertido a nada aqui. Certo? Então, precisa ter a participação substrato, ele vai ler A mais B. E aí não adianta eu dar só A para ele. Tá. Nesse caso, né, que a gente tem algumas moléculas distintas sendo analisadas aqui na sua interação, a gente precisa analisar a teoria das colisões. Vocês já viram em física, em alguma física, teoria das colisões, física 2? Para mim foi física 1, não é isso? E a física 1 não é sempre igual, não? Foi não, que até o Alex pediu para fazer um vídeo para explicar isso daí. Se você... É porque eu acho que é um assunto que já fica lá para o final, aí nem sempre todos os professores dão. Eita. Isso é ruim, né? Mas na teoria das colisões, a gente diz que para reagir moléculas, elas precisam se colidir. E elas precisam se colidir em direção apropriada e com energia suficiente para que elas possam reagir entre si, certo? Para que elas consigam
chegar ao estado de transição. Certo? Então, o que a gente está falando de energia de ativação, naquele gráficozinho que eu demonstrei, é o que a gente tem em reações químicas de um modo geral. Certo? Então, as moléculas precisam atingir uma energia de ativação suficiente para que aquela reação aconteça. A gente está falando de reação química de um modo geral. Então, quem precisava fazer um vídeo, se tivesse visto esse daqui, iria ter mais ideias para fazer um outro vídeo. Collision theory and reactions 1. Então, a teoria das colisões vai mostrar para a gente o que é necessário para que uma reação química aconteça. Então, aqui a gente tem as moléculas colidindo, mas às vezes elas não colidem com a energia suficiente. Então, considera a reação entre duas moléculas diatômicas, A mais B, A mais BB. Vai resultar em AB, AB. Então, A ao quadrado, 2 vezes A mais 2 vezes B vai dar 2AB. Só que elas podem colidir em orientações distintas, certo? Aí foi 2 exemplos, orientação 1 e orientação 2. Quando ela colide em orientação 1, ela se converte, certo? A mais B, 2AB. Mas se ela colidir nesse outro sentido, não vai ter reação. Não precisa ser na direção apropriada. Agora o Vitor está tomando 2 plasticianinas, uma amarela e uma vermelha, como um novo exemplo. Certo? Então, se a gente tem 2 bolinhas se colidem e se fundem, mas não é em qualquer força de colisão que elas vão conseguir se fundir. Certo? Então, se elas não colidirem, elas também não vão se fundir. E aqui a gente tem, precisa de uma força suficiente para poder fazer elas se misturarem. Ok? Então, uma colisão aqui que ela está chamando de fruitful, ou seja, que seja multicolorida, precisa de energia suficiente. Aí a gente precisa ter um encontro na orientação apropriada e com a força apropriada para que a gente tenha a reação química. Então, energia suficiente e em orientação correta. São 2 condições que a teoria das colisões dão para a gente para que uma reação química possa acontecer. Então, em decorrência direta desse modelo, a velocidade da reação pode ser aumentada de 3 maneiras distintas. Aumentando o número de moléculas, isso vai fazer com que esses choques entre as moléculas aconteçam com maior frequência. Aumentando o número de choque entre as moléculas, no laboratório a gente faz isso, promovendo a agitação de um meio. Vocês em casa também. Eu quero que a sacarose que eu estou colocando aqui no meu suco reaja rapidamente. Se você só colocar a sacarose lá dentro, o que é que acontece? Demora muito para ela se decompor, né? Mas se você mexer seu suco, isso vai acontecer de forma mais rápida. Tudo bem? Então, você está aumentando o número de choque entre as moléculas. Se você aumentar o número de moléculas, colocar mais sacarose lá dentro do seu suco vai ficar mais doce. Se você agitar o seu suco, mexer com a colherinha, então você está aumentando o número de choque entre as moléculas. E aí você também tem uma outra opção, reduzir a barreira imposta pela energia de ativação. Existem várias formas de você fazer isso. Você poderia, por exemplo, aquecer seu suco. Certo? Só que a degradação da sacarose ia ser mais rápido, só que o suco quente não é muito, pelo menos não é muito a minha praia, não. Não sei a de vocês.
Então, nem sempre funciona você aquecer. Então, olhem essa figura do livro. A gente tem aqui um gráfico mostrando o número de moléculas. Estão me acompanhando? Sim. E energia, certo? No eixo de Y. Número de moléculas no eixo de X. E aí aqui a gente tem 3 situações. Então, uma distribuição de energia numa dada temperatura, certo? A gente tem uma quantidade de moléculas com energia suficiente para reagirem, certo? Segundo essa teoria das colisões. Então, não são todas as moléculas, naquele determinado momento, que têm a capacidade de reagir. Porque a energia de ativação que a gente está vendo aqui é alta. Como a energia de ativação é alta, só um pequeno punhado daquelas moléculas tem energia suficiente para poder reagirem entre si. Tudo bem? Isso é o normal que acontece na natureza, para qualquer reação química. Tá, mas eu posso criar uma outra situação. Então, aqui, ó, a necessidade de ativação, de energia de ativação é alta. Posso criar uma outra situação. Eu vou conferir aqui uma energia maior a esse meu sistema. Então, eu posso, por exemplo, aumentar a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu estou conferindo energia àquele sistema e estou aumentando o número de moléculas possíveis de reagirem. Certo? Então, no laboratório, vocês já devem ter feito várias vezes. Eu quero acelerar uma reação química, eu vou aquecer o meu becker ali e a reação vai acontecer de forma mais rápida. Mas se eu colocar um catalisador, mesmo que seja na temperatura dessa condição inicial, como a necessidade, como a energia de ativação ela tem uma necessidade menor, então eu tenho, na presença de um catalisador, um número maior de moléculas reativas. Certo? E aí, tanto eu vou ter uma reação mais eficiente como uma reação mais rápida na presença de um catalisador. Tudo bem? Então, a necessidade de energia aqui é mais baixa. Isso está bem explicadinho lá no livro também. Só se tiverem alguma dúvida. Então, vamos seguir. Tá. Então, nisso a gente chega num conceito sobre enzimas. As enzimas são proteínas especializadas em catalisar reações biológicas. Ou seja, aumenta a velocidade de uma reação química sem interferir na parte termodinâmica dela, sem interferir no processo. Certo? Em algum ponto na disciplina, a gente vai ver que o que interfere no processo são as membranas. Bom, elas estão associadas a biomoléculas devido à sua extraordinária especificidade e poder catalítico. Ou seja, elas têm muita capacidade de trabalho, mas elas também são muito específicas. Certo? Então, às vezes o que uma enzima reconhece, por exemplo, uma protease é uma sequência de 4 aminoácidos. Então, qualquer proteína que tiver aquela sequência de 4 aminoácidos pode ser degradada por aquela enzima. Se não tiver, não vai ser. Certo? Então, muitas vezes a especificidade não é que protease tal vai degradar apenas a proteína tal. Ela vai reconhecer sequência de aminoácidos específico. Certo? Então, esse é o nível de especificidade que uma protease tem ou uma nuclease tem, também uma sequência de nucleotídeos específicos para poder cortar ali. Tá. Então, vamos voltar. Eu fiquei falando desse gráfico algumas vezes, vamos voltar a ele, né? A gente tem aqui, ó, energia, coordenada da reação, o estado energético dos reagentes, diferente do produto. Nesse caso, o estado energético do reagente é maior do que o produto. O ΔG 0 mostra que a gente tem um decaimento na energia com a reação, mostrando que essa reação aqui ela é espontânea.
certo? A gente vai falar disso lá na parte de termodinâmica. E que precisa passar aqui um estado de transição. Precisa ter uma energia que aquelas moléculas, para se transformarem, ela precisa ultrapassar essa barreira de energia. E quando a gente tem um catalisador, essa necessidade de energia ela é menor, porque a própria enzima já confere uma certa energia à reação. Eu vou já explicar para vocês como isso acontece. Então, o que acontece é que, como a necessidade energética é menor, a reação com a enzima acontece mais rápido. Aí eu trouxe para vocês aqui o exemplo da catalase. A catalase, eu falei para vocês em biologia celular. Vocês já estão se lembrando que é do peroxissomo, né? Lembram de tudo? A catalase vai pegar o peróxido de hidrogênio e vai converter a água e oxigênio molecular. Pega a cada dois peróxido de hidrogênio, gera 2 moléculas de água e um oxigênio molecular. Certo? Vamos deixar aqui só para a gente se lembrar e puxar esse exemplo aqui. Então, sem catalisador, a gente vai tomar isso como velocidade relativa 1. Certo? Quanto de energia eu preciso para ultrapassar esse estado de transição aqui, ó, sem catalisador? Então, vamos dizer, vamos levar em consideração aqui a quilocaloria por mol. Então, a gente tem 18. Certo? Precisa de 18 quilocaloria por mol para que essa velocidade seja a que a gente tem como referência a 1. Essa reação ela é espontânea, mas vai precisar de uma energia para que aconteça. O estado energético, certo? O estado de transição. O estado energético na transição para poder acontecer. Por isso que ela é espontânea, mas não acontece rapidamente. Ela demora um tempo. Se eu colocar um catalisador metálico nesse meio, então veja, algumas reações vale a pena usar um catalisador metálico. Isso porque o metal ele não se degrada com o tempo, você pode aquecer, resfriar, guardar na prateleira, depois usar de novo, coisa e tal. É bem interessante os catalisadores metálicos. Eu não sei se ele ainda estuda, mas por um tempo a Audrey estudava catalisadores metálicos em reações. Então, quando eu coloco a platina no meio, a necessidade da energia de ativação, ela passa para 11,7. Isso já faz com que a velocidade da reação seja 2,77 vezes 10 a quarta vezes maior do que sem catalisador. Olha como é rápido. Isso aqui dá vezes 10.000, né? Então, seria 27,7 mil vezes mais rápido do que a reação sem catalisador. E se eu colocar a enzima catalase no meio? Essa necessidade de energia de ativação, essa barreira do estado de transição, cai para 5,5. Olha, 11,7 está próximo de 18, agora 5,5 já está longe. E aí, a velocidade da reação ela vai ficar 6,51 vezes 10 à oitava, em relação a quando não tem catalisador. Então, 10 à oitava são 100 milhões de vezes, né? 6,51 vezes 100 milhões de vezes mais rápido. Então, só para a gente entender aqui o papel dos catalisadores numa reação enzimática, e para que a gente tenha um exemplo concreto e entenda como é que essa reação fica mais rápido. Coloco platina nessa reação, a reação fica bem mais rápido do que aconteceria naturalmente. Então, se você comprar água oxigenada na farmácia e deixar ela a céu aberto, rapidamente ela vira água e oxigênio. Depois, sei lá, algumas semanas. Mas se você colocar um pedaço de platina lá dentro, isso vai ser muito rápido. Inclusive, você vai ver borbulhando o oxigênio de lá. E se colocar a enzima catalase, mais rápido ainda. Muito mais rápido do que com a platina. Então, só a diferença
catalase para sem catalisador são 23.501,8 vezes mais rápido. Certo? Só para a gente ter uma noção disso aí. Tá. Então, tomando como base esse exemplo, catalase mais peróxido de hidrogênio vai resultar em catalase mais água e oxigênio. Então, A vai ser convertido em B mais C. Certo? Então, a gente tem enzima mais substrato convertida em enzima mais produtos. Isso porque essa enzima ela vai ser reciclada. Depois de liberar o produto, ela vai poder novamente pegar um substrato para converter ele em produto. Tudo bem? Tudo bem ou não? Tudo bem. Aí balançando a cabeça. É que eu não tá horrível a internet aqui no CDSA, tá ruim, eu não consigo. No meu notebook eu não estou vendo o rosto de vocês, não. Nem quem está com a câmera ligada. Aparece uma horinha e depois desaparece. Tá, isso é para a gente poder colocar num formato de equação, certo? Daqui a pouco. Então, a molécula de catalase, a gente precisa de poucas moléculas de catalase para poder gerar uma reação, para poder converter tudo que a gente tem dentro da célula do peróxido de hidrogênio em água mais oxigênio. Então, cada molécula de catalase, ela decompõe 5 milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio, quando está no pH 6,8, em 1 minuto. Isso é o número de renovação da enzima catalase. Então, o número de renovação é o número de moléculas de substrato convertida em produto por uma única molécula de enzima em uma dada unidade de tempo. Nesse caso aqui, a gente consegue colocar por minuto, porque é uma enzima que trabalha muito rápido, né? 5 milhões de moléculas em 1 minuto. Quando está no pH ideal para ela, que é 6,8. Tá. Então, as enzimas, elas não alteram o estado de equilíbrio, elas reduzem a energia necessária para a ativação. Essa constante de equilíbrio não é afetada pela enzima, certo? E aí isso tem a ver com estado energético inicial e final. Não apresenta efeito termodinâmico global. E o ΔG, essa variação de energia que a gente tem aqui, não é afetado pela enzima, certo? Então, o que aconteceria espontaneamente, ou por um catalisador metálico, ou por um outro tipo de catalisador, também vai acontecer com a enzima. A enzima não altera a termodinâmica da reação, só a velocidade, né? Só a cinética dessa reação. Tá. Aí eu trouxe alguns exemplos, quase todo livro de bioquímica ou de enzimologia, ele traz uns exemplos desse tipo. Olha só, a lactose, que vai ser quebrada em glicose e galactose. Então, precisa de uma energia para que isso aqui aconteça, essa quebra aconteça, que é o que a gente chamou de energia de transição. Quando essa barreira é muito alta, então a velocidade para jogar a bolinha de um lado para o outro é lenta, porque esse trabalhador que tem sempre a mesma força, ele vai demorar um bom tempo empurrando essa bolinha para vencer essa barreira aqui. Que é o que a gente vê nesse outro tipo de exemplo também. Então, uma barreira para converter reagentes em produtos. E aqui a gente pode, inclusive, considerar o estado energético, certo? Então, uma reação que é espontânea, que vai de um estado energético mais alto para um mais baixo. Mas algumas moléculas vão estar em estado energético suficiente para vencer a barreira de ativação. Então, aqui, olha, se eu coloco uma enzima no meio, a enzima reduz a necessidade de energia de ativação aqui. E quando eu for explicar para vocês os modelos de ligação da enzima daqui a pouco, aí vocês vão entender por que essa energia ela é reduzida. Então tá, ao colocar uma enzima no meio, eu tenho uma necessidade energética menor, então olha só, esse trabalhador aqui, já que ele tem que fazer com que a bola gire numa barreira pequena, ele pode fazer isso rapidamente.
Do mesmo jeito aqui, como a barreira para a molécula pular é pequena, então mais moléculas têm capacidade de passar de um estado para o outro. Certo? Então a enzima acelera a reação química das células, diminuindo as suas barreiras energéticas. No final das contas, de modo geral, é isso. Tá, então vamos voltar para aquela fórmula que a gente estava falando. A enzima mais substrato pode ir para um outro estado chamado de complexo enzima-substrato e tem seta para os dois lados, porque ela também pode, esse complexo ele pode se dissociar sem formação de produto, certo? A enzima se juntou com o substrato, depois se separou do substrato. Mas em alguns casos, a enzima se liga com o substrato e gera produto. Certo? Isso também é reversível? Também é reversível. Então, o produto vai gerar o substrato. Certo? Nesse caso, a gente vai dizer que esse é o substrato e esse é o produto. A gente iria analisar a reação dessa forma. E a enzima fica livre para pegar novamente mais um substrato. Certo? Mas essas reações elas podem acontecer em qualquer direção. Isso depende muito da energia que a gente tem no nosso sistema, uma coisa que a gente vai ver em alguma aula um pouco mais para frente. Então, isso daqui reflete o que a gente vê na natureza, certo? Então, a gente tem um sítio ativo, o substrato vai se ligar aqui, formou o complexo enzima-substrato, vai ter uma conversão em produto, e aí a enzima libera os produtos e pode novamente pegar o substrato. Simples. Tá, esses modelos que eu estava querendo falar, que explica por que que uma enzima, ela, dependendo do modelo que a gente está considerando, ela consegue reduzir a energia necessária para o estado de transição. É muito falado, e vocês já viram falar, por exemplo, em bioquímica, no modelo chave-fechadura. Não já? Beleza, agora eu estou vendo a cabeça de vocês balançando. Esse estado, esse modelo chave-fechadura, ele diz o seguinte, que a enzima, ela tem um sítio onde o substrato vem e se encaixa perfeitamente. Depois que ele chega ali, ele é convertido em produto. Certo? Então, porque a estrutura do substrato, só aquele substrato é lido pela enzima, só nesse caso o encaixe é perfeito, que a gente vai ter, então, a ligação do substrato com a enzima. Só que isso daí só explica a ligação e não ajuda a explicar muito a transformação. Certo? Uma das coisas que a gente sabe é que toda vez que uma proteína ela interage com outras moléculas ao seu redor, inclusive íons, ela muda seu estado conformacional. Certo? Então, dependendo do pH que tem no meio, a enzima ela pode ter uma estrutura tridimensional diferente por exemplo, pH 6, pH 3. Com certeza ela vai ter estados conformacionais diferentes do pH 6 para o pH 3. Certo? Porque os íons no meio vão influenciar nas ligações, principalmente das pontes de hidrogênio que a gente tem aqui na estrutura secundária. Tudo bem? Então, quando uma enzima se liga com o seu substrato, nesse outro modelo que é de forma induzida, chamado modelo de forma induzida, quando a enzima entra em contato com o seu substrato, a enzima se altera. Mas naquele pH, ela tinha tendência a ter um estado só, aquele estado inicial. Então, quando ela se altera, e ela tem a tendência a voltar para o estado inicial, essa energia mecânica, vamos chamar de energia físico-química, não mecânica, ela é transferida para o centro da reação enzimática. Certo? Então, quando ela se altera, ela consegue, sua tendência de voltar para o seu estado inicial, e isso demanda uma energia, transferir essa energia para a conversão do substrato em produto.
certo? Então, como a gente sabe que qualquer interação química aqui alteraria a estrutura da enzima, e essa alteração na estrutura da enzima explica a redução da barreira de energia imposta ali na transição de substrato em produto. Esse modelo B aqui, de forma induzida, ele é muito mais viável do que o modelo chave fechadura. Certo? O encaixe do substrato no sítio catalítico obedece o modelo de chave fechadura. Ele só não explica tudo. Certo? Simplesmente encostou naquele local ali, é o motivo para a transformação? Não, a redução da energia necessária para a transformação ocorre por conta de uma energia que a própria enzima vai conferir ao seu substrato ao se alterar e ter uma tendência de voltar para o estado natural, naquele pH. E eis o motivo também pelo qual o pH acelera ou desacelera uma enzima. Certo? Ela tem pH ótimo. Já falar disso. Ainda do modelo chave-fechadura, a gente verifica que é necessário, né, que tenha uma interação específica e uma interação físico-química entre o substrato e a enzima. Aqui a gente está vendo a interação que é hidrofóbica, e aí a gente vai ter aqui em volta aminoácidos hidrofóbicos, e aqui a gente tem uma interação iônica. E vai ter interação dos íons do substrato com a enzima aqui, a tripsina, nesse caso. Certo? Então, isso depende de uma interação hidrofóbica, interação iônica, uma interação física, que vai explicar para a gente por que é que encaixa. Certo? Mas só no modelo de forma induzida é que a gente explica por que que transforma. Tá. Então, esse vídeo aqui, ele está mostrando um ciclo catalítico normal de uma enzima. Então, aqui a gente tem a representação de uma enzima, do substrato, do sítio ativo, que pode ter ainda outras moléculas envolvidas. Então, o substrato, ele encaixa perfeitamente no sítio ativo e ele é convertido em produtos. Certo? Coisa muito simples que vocês já viram. A enzima, ela permanece inalterada e ela pode pegar um outro substrato e converter em produtos. Tá. E uma inibição competitiva, como é que acontece? A gente ainda vai ter uma aula para falar direitinho disso, mas vamos dar uma olhadinha geral aqui como é que isso acontece. Eu tenho um bloqueador competitivo que vai reconhecer o sítio ativo da enzima e vai ocupar ele. Quando esse inibidor competitivo está aqui, o substrato não consegue interagir com o sítio catalítico e, portanto, não tem reação. Certo? O meu inibidor está impedindo a reação. Existe uma inibição que é não competitiva também. Como é que isso acontece? O meu inibidor, ele vem em um local fora do sítio catalítico. Só que quando ele se liga com a enzima aqui, o sítio ativo, ele vai sofrer alteração. A enzima toda sofre alteração na sua forma. E aí, ó, quando o estado conformacional é mudado, a enzima não pode mais reconhecer o substrato e converter ele em produto. A gente também não tem reação. Mas isso não é competitivo. Competitivo a gente chama quando está competindo pelo sítio catalítico. Então, vamos lá. Tá, quais são os fatores que vão afetar uma atividade enzimática? Então, condições do meio, como um pH, que eu já falei. Falei um pouquinho de temperatura também, que tem temperatura ótima, tem pH ótimo. O tempo de reação, a mesma enzima sendo muito rápida,
requer um tempo para a transformação e depende de qual reação química a gente está falando. E outra coisa que interfere é a concentração dos reagentes. Isso está lá na teoria das colisões. Então, a concentração da enzima, do substrato, de cofatores, tudo isso vai afetar a velocidade de uma reação, vai afetar a atividade enzimática, certo? Então, toda vez que a gente quer estudar, por exemplo, efeito do pH para uma enzima, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter o mesmo tempo de reação, manter a mesma concentração de enzima, substrato, cofator, manter a mesma temperatura variando só o pH, nesse nosso exemplo, certo? Então, se eu quero estudar o pH, eu só vou variar o pH. Ou seja, eu preciso variar um parâmetro de cada vez para poder saber como é que eles interferem, certo? É óbvio que se a gente fizer outros tipos de análise estatística, você pode, num experimento, variar só o pH, no outro só a temperatura, e analisar qual é a influência que existe do pH junto com a temperatura. Certo? Então, isso depende do modelo estatístico que você está usando. Mas, de um modo geral, para cada grupo de tratamento que você está fazendo, você só varia um parâmetro de cada vez. Tá, as enzimas têm um pH ótimo de atuação. Isso vai depender muito de qual é o ambiente que elas atuam. A gente tem aqui o exemplo de 3 enzimas diferentes e em cada pH elas vão ter um estado de ionização diferente, adequado para o local onde ela vai trabalhar, o substrato que ela vai trabalhar. Então, a pepsina, por exemplo, que atua no nosso estômago, ela tem um pH ótimo de 1,5, certo? A urease, ela tem um pH ótimo de 6,8 e a arginase de 9,9. Então, isso mostra para a gente que o pH ótimo não é, mesmo para dentro de um organismo, não é sempre 7, 7,2, né? A gente já fica logo imaginando. Mas eu acho que vocês se lembram daquelas enzimas, né, as hidrolases ácidas que a gente falou do lisossomo, lá em biologia celular. Vocês não imaginam o que é biologia celular. Essas hidrolases ácidas, elas precisavam de um pH 5, certo? Então, existia uma bomba de próton que fazia com que o lisossomo ele ficasse com um pH ácido no seu interior, para que essas enzimas funcionassem no seu pH melhor, para degradar os compostos que tem ali, que ela precisa trabalhar. Certo? Então, esse pH ótimo acaba representando para a gente um estado conformacional ótimo para que a enzima tenha maior energia para trabalhar sobre o substrato. Tudo bem? E em relação à temperatura ótima, a gente tem uma coisa diferente, certo? O gráfico, olhem só o gráfico que a gente tem aqui, ó. O pH ótimo, 6,8, para que a enzima ainda trabalhe, só que numa velocidade menor. Para que a enzima trabalhe também, só que numa velocidade menor, ela tem sua maior velocidade quando está nesse pH 6,8. Quando a gente vai fazendo uma variação de temperatura, acontece uma coisa diferente. Então, quando a temperatura é muito baixa, a enzima sempre trabalha lentamente. Quando vai aumentando a temperatura, ela vai trabalhando cada vez mais rápido, a gente está conferindo energia naquele sistema, e a enzima já tem sua própria energia, pega mais energia do sistema e trabalha cada vez mais rápido, até um ponto onde essa energia alta demais rompe pontos de hidrogênio ali no meio e a enzima desnatura. E ela para de funcionar de uma vez. De um minuto para o outro, né, ali de 38 para 40 graus, você jogou fora as suas enzimas. É um cuidado que a gente tem que ter, muito grande. Tanto é que, em relação à temperatura, a gente tem dificuldade em trabalhar com um ponto ótimo. A gente tem que trabalhar um pouco abaixo do ótimo por conta de uma margem de segurança e de não perder aquelas enzimas ali no meio. Mas se você somar o pH ótimo com a temperatura quase ótima, você vai ter a enzima trabalhando numa velocidade altíssima, com grande conversão de substrato em produto. Tá, desnaturação, vocês sabem o que é, lembram ainda? Essa imagem que eu uso há muito tempo. Então, aqui a gente tem conformação tridimensional de uma proteína adequada
Se ela sofrer desnaturação, ela perde, por exemplo, aqui essas alfa-Ls. E agora, depois que a temperatura baixa, se for o caso de temperatura, mas também pode ser pH, salinidade. Agora, esses aminoácidos eles vão interagir aqui aleatoriamente, eles nunca mais vão voltar a essa conformação. Não existe uma renaturação de proteína. Certo? Desnaturou, perdeu a proteína. Ela ainda pode ser usada para alguma coisa, certo? Quando a gente, de propósito, a gente desnatura a proteína da carne, né? Para que a gente quer? Usar somente os aminoácidos dela na nossa, como fonte energética para a gente. Ou como estrutura para a gente, ou seja, serve na dieta. A gente esquenta lá a carne na chapa, desnatura aquelas proteínas todinhas, e aí você come aquilo dali que está desnaturada, nada mais tem ação. Como, por exemplo, a gente tem medo, carne de frango tem muito hormônio, vocês já ouviram falar disso, né? Carne de frango tem hormônio. Olha, não tem, aquilo ali é melhoramento genético. Tanto é que se tivesse... os produtores de frango não compram o hormônio, isso elevaria o custo da carne de frango a muito mais caro do que a carne de boi, se fosse dado hormônio. Se vocês quiserem saber o que é isso, procurem preço de hormônio, hormônio de crescimento, por exemplo. Na internet vocês vão ver que é muito caro um hormônio desse. Certo? Mas a gente também teria que consumir a carne de frango crua, né? No sushi. Sushi de frango. Deve ser horrível. Porque na hora que a gente esquenta a carne, os hormônios que possam estar ali, as proteínas vão todas desnaturar. Certo? E a gente só vai poder usar aquilo ali na dieta. Tudo bem? Vamos lá. Gráficozinho também muito interessante. Vocês forem me perguntar, quem já cursou essa disciplina vai dizer, isso aí cai na prova. Porque eu não sei porque, eu acho esse gráfico super simples e o pessoal se enrola muito com ele na hora da explicação. Então, eu vou explicar aqui do modo simples. Eu não entendo por que vocês se enrolam depois numa questão de prova com isso aqui. Isso aqui a gente está vendo, concentrações e o tempo. Certo? O que é que acontece com a concentração do substrato durante o tempo? Vai decaindo. Eu tenho uma enzima aqui no meio. Certo? Por que ela vai decaindo? Porque tudo vai sendo convertido em produto. Então, a concentração de produto sobe. Tem algum mistério nisso aqui? Não, né? Então, tá. O que é que acontece com a concentração de enzima? A enzima que eu coloquei lá no meio. Então, tá. A concentração de enzima total, ela é igual à concentração de enzima livre mais a concentração de enzima ligada no complexo enzima-substrato. Certo? Só que quando a concentração de substrato é muito alta, durante um certo período de tempo, que é isso que está aqui marcado nesse retângulo, então tem essa fórmula daqui, a variação do complexo enzima-substrato pela variação do tempo é praticamente zero. Porque se tem substrato para a enzima se ligar, ela vai estar sempre no estado enzima-substrato. E é o que está representado aqui, ó. Enzima-substrato alto, enzima livre baixo. Acabou o substrato, enzima livre sobe. E enzima-substrato decai. Na hora que está alto, leva um tempinho, mas o complexo enzima-substrato se forma e depois, por um bom período de tempo, a enzima vai estar sempre ligada a um substrato. Tem substrato no meio, ela se liga com o substrato. Isso porque a gente está levando em consideração as condições ótimas de pH e temperatura para essa enzima atuar, certo? E ela deixa de ser livre. Está ligada com o complexo enzima-substrato. Qual é, pela caridade, a dúvida que tem aqui? Ana Maria está procurando. Agora é de boa, né? O negócio é na prova, gente. Eu fiquei imaginando ela numa questão de uma prova, naquela coisa. Mas eu coloco esse gráfico do jeito que está aqui. Qualquer explicação que eu pedir sobre isso, vocês olham para as fórmulas, as linhas e tudo mais e sabem dizer.
Ô Jean, como é o negócio Deveria aqui do... saber dizer, né? Só repetir aqui, por favor, esse negócio do tendendo a zero aqui, é o quê? Como é? Esse negócio tendendo a zero aqui, que é quase zero. Sim, tendendo a zero, porque dentro desse período, aqui está considerando enquanto o substrato ainda está alto. Então, variação, aqui deveria ser um delta, né? Delta, enzima substrato, complexo enzima substrato. Durante esse tempo aqui, não varia. E delta pelo tempo, também não varia. Certo? Nada disso aqui vai variar pelo tempo. Enquanto eu tiver muito substrato, a enzima vai estar sempre, que a gente chama de saturada. Ela vai estar sempre ligada ao substrato. Quando a gente for falar de Michaelis e Menten, a gente ainda vai falar disso daqui também. Certo? Tudo bem aqui? Beleza. Vamos lá. Tá. Para concluir essa aula, eu vou só falar um pouquinho da importância das enzimas. Eu acho que vocês entendem a importância das enzimas, mas eu vou trazer condições de saúde, condições médicas, para que vocês entendam a função. Quando a gente perde uma enzima só no nosso corpo, a gente já o corpo já não trabalha mais como deveria em diversos sistemas, certo? Então, são as implicações clínicas. Vocês sabem o que é fenilcetonúria? Não, porque assim, provavelmente vocês não conhecem alguém que tem, ou talvez alguém tenha e assim, nem diz que tem, simplesmente faz a sua dieta e tudo bem. Então, a fenilcetonúria tem uma sigla PKU, que vem do nome em inglês, e é uma doença genética caracterizada pela ausência da enzima, ou defeito na enzima fenilalanina hidroxilase, que a gente chama de PAH. Tá. Essa é a enzima. Vejam como ela é complexa. Então, eu falei assim, a ausência dela ou defeito nela, porque a gente pode ter mutações em algum ponto aqui que vai fazer com que ela não funcione adequadamente, já que é uma enzima tão complexa aqui, como a gente está vendo vários domínios, e sítio bem específico. Isso tudo, essa enzima, ela serve simplesmente para transferir um oxigênio para uma posição de um aminoácido. Para vocês terem ideia. A gente produz uma proteína tão grande simplesmente para modificar um aminoácido. Então, essa proteína, ela catalisa o processo de conversão, hidroxilização da fenilalanina à tirosina. Então, o problema está ali na fenilalanina. A tirosina está envolvida na síntese de melatonina, que é a substância que dá pigmentação à nossa pele. Bom, então a ação da enzima é transferir um átomo de oxigênio para o anel aromático da fenilalanina. E aí depois, o que vai acontecer é que um átomo de hidrogênio vai se ligar com esse oxigênio para formar uma hidroxila. Mas a enzima só transfere o oxigênio. Então é isso daqui, ó, resumidamente. A gente tem aqui fenilalanina. A fenilalanina hidroxilase, né? O defeito enzimático causa fenilcetonúria. E a gente tem aqui a tirosina. Olha a diferença. Fenilalanina para tirosina. É só essa hidroxila aqui. Certo? Aí daqui ela vai ser convertida a melanina. Então, o que a enzima faz é simplesmente transferir esse oxigênio para a posição, e como está no meio aquoso, depois o hidrogênio se liga com o oxigênio e forma essa hidroxila aqui nesse ponto. Tá. Bom, então, essa doença, essa fenilcetonúria, ela acomete 1 a cada 10 mil indivíduos. E eu já pesquisei ela aqui em Sumé, e tive surpresas desagradáveis, porque a gente fez um levantamento, ela é identificada a partir do teste do pezinho. Certo? Então, em algum momento eu falaria do teste do pezinho. Triagem neonatal. Ela é identificada a partir do teste do pezinho. Que todos vocês passaram por esse teste do pezinho, foi? Coletou a amostra de sangue
assim, do pé de vocês, mandou para uma análise genética, por o pezinho do bebê. Acho que fura no pé porque o bebezinho recém-nascido... Isso, na sala de parto, o pessoal já coleta esse sangue. É um serzinho tão delicado que não fura no braço, no dedo, em outro lugar, fura no pé. Tem uma carnezinha a mais para poder furar. Aí faz a coleta do sangue, manda para a análise genética e identifica várias doenças que podem comprometer o desenvolvimento da criança. Certo? Então, aí quando a gente pegou esses dados do teste do pezinho aqui em Sumé e foi ver, tinha muitos casos. Porque o que se espera em Sumé, em 20 mil habitantes, a gente fez análise de 10 anos, foi que tinha, em 10 anos, não tinha 20 mil nascimentos, obviamente. A quantidade de 2 mil nascimentos é como se tivesse 8 casos em 2000 de fenilcetonúria. Isso foi durante um TCC, e aí é uma coisa tão estranha que depois, num outro TCC, um outro aluno, ele foi entrevistar as pessoas que tinham fenilcetonúria, identificado no teste do pezinho aqui em Sumé. E que o que a gente vê é que parece que foi fraude. Já viram uma coisa dessa? Pode acontecer na cidade de vocês. Vai ver que existe alguma verba específica para se trabalhar para se tratar os pacientes de fenilcetonúria, e o pessoal provavelmente é que fraudou, porque nas entrevistas, as crianças que tinham essa doença simplesmente não faziam tratamento nenhum. Uma criança, no meio de todas as que a gente viu lá, faz uma dieta. Somente. E todos passam pelo teste do pezinho. Todos os nascidos passam pelo teste do pezinho. Olha que coisa mais maluca, né? Bom, então, essa mutação ela pode acontecer de um modo que a enzima não esteja presente ou que leve a algum defeito na enzima. E aí você passa a não mais converter a fenilalanina. O grande problema é que fenilalanina em altas concentrações na corrente sanguínea é neurotóxico. Certo? Então, a pessoa começa a ter problemas neurológicos por conta da alta concentração, já que fenilalanina não é convertida, a tirosina, que depois vai chegar em melanina. Tanto é que adoçantes, como por exemplo, os que são à base de aspartame, que ele tem fenilalanina e ácido aspartico, ele vem com um aviso: atenção, fenilcetonúricos. O pessoal que tem fenilcetonúria não pode consumir aspartame. Mas agora já tem outras opções muito boas, né? Como, por exemplo, a sucralose. Tá, então é identificado no teste do pezinho. Quais são, se não for tratado a fenilcetonúria, o que é que vai causar? Olha só, por falta de uma enzima ou uma enzima defeituosa. Oligofrenia, que é um déficit de inteligência. Calma aí, viu? Não viu? Fico pensando que tem que parar de consumir fenilalanina, não. Chega, fiquei preocupado. Atraso no desenvolvimento psicomotor, atraso para andar ou falar, convulsões, hiperatividade, tremor, microcefalia. Eis o motivo pelo qual isso já é testado quando o bebê nasce. Porque ele pode fazer, inclusive um QI inferior a 50. Calma, não precisa sair da aula para fazer teste de QI, não. Vamos esperar um pouco. Então, o que é que ele precisa fazer? Ter uma dieta pobre em fenilalanina. Simplesmente. Essa pessoa e aí não vai ter nenhum desses problemas, vai se desenvolver normalmente, mesmo tendo fenilcetonúria. Ele precisa cuidar da sua dieta para o resto da vida. Certo? Então, expectativa de vida sem um tratamento é em torno de 30 anos. Certo? Só uma curiosidade, está localizado o gene no cromossomo 12. Uma outra doença, a galactosemia. Certo? Então, é um erro inato do metabolismo, ou seja, a pessoa nasce com ele, e você não tem habilidade de converter galactose em glicose de maneira normal. Eu trouxe essa daqui como uma doença genética
Somente para a gente também trazer à tona a modinha que tem aí de intolerância à lactose. Sabe? No Brasil tem uma moda de intolerância à lactose, de déficit de atenção e de autismo. E se for fazer a análise estatística, é mais alto do que em qualquer outro país. Porque tem uma indústria farmacêutica por trás disso tudo. Certo? Então, intolerância à lactose. Alguém está querendo vender, enquanto um litro de leite custa R$4 de caixinha, sem lactose custa 8. Então, tem uma indústria ali por trás querendo ganhar mais. Para a gente também pode ser vantagem, né? Porque a gente pode produzir lactase para poder colocar nesse leite. Se você fizer começar agora com sua indústria de produção de lactase, as indústrias de leite vão comprar de vocês vão ganhar um bocado de dinheiro com isso, porque está cada vez mais crescendo os produtos sem lactose. Mas aqui, a intolerância à lactose ela é comum entre os humanos e ela vai de diferentes níveis. Então, tem gente que com 50 ml de leite passa mal, tem gente que só vai passar mal com 1 litro de leite. Bom, eu nunca tomei 1 litro de leite de uma vez para saber se eu passaria mal. Mas em outros países que se consomem mais leite, como por exemplo, França, que come queijo todos os dias, 2 vezes ao dia, em boa quantidade e grande variedade de queijo, ninguém passa mal por conta disso. Por que só o brasileiro é fraco desse jeito, hein? Mas o que a gente vai tratar aqui não é intolerância à lactose, certo? É a galactosemia. Quando o indivíduo ele não consegue converter a galactose em glicose e essa galactose se acumula na corrente sanguínea. Certo? Isso aí é um problema genético. É que você não desenvolve galactosemia. E precisa ser identificado cedo. Então, esse acúmulo de metabólicos ele vai promover efeito tóxico no fígado, cérebro e olhos. Então, a lactose é o principal disacarídeo do leite, certo? E a hidrólise da lactose resulta em glicose e galactose. Então, o principal passo do metabolismo da galactose em humanos é a conversão da galactose em glicose, que requer várias etapas. Mas, resumidamente, é isso daqui, ó. Galactose encontrada no leite. O normal é a gente pegar a glicose, quebrar isso aqui, usar a glicose, pega a galactose e usa uma enzima que converte galactose em glicose. Se você não tiver essa enzima, você tem uma galactosemia, que é alta concentração de galactose no sangue ao tomar leite, e aí você tem problemas no fígado, nos rins, fígado, tem catarata e dano cerebral. Certo? Então, essa pessoa aqui, na verdade, ela fica mais fácil de tratar, ela excluir leite da dieta. Então, olhem só como é que é. A galactose, ela tem várias possibilidades várias vias que ela pode ser alterada, mas o mais comum é a galactoquinase, que vai transformar a galactose em galactose 1-fosfato, e depois, num outro passo, galactose 1-fosfato uridiltransferase, que transforma em glicose 1-fosfato. Certo? A glicose 1-fosfato é a primeira conversão que tem da glicose para quando ela entra na célula, na via glicolítica. Certo? E aí, nesse caso, ela já vai chegar a glicose. Ela chega a glicose 1-fosfato, tem que ser convertida ainda em glicose 6-fosfato. Lembram de bioquímica? Não. Vocês viram glicólise em bioquímica, né? Tá. Eu também vi lá nos anos 90 e ainda me lembro. Trabalhar a memória, vamos trabalhar a memória. Nessa época, o diploma ainda valia 10 anos. Ah, era. Já venceu também. Ó, 10 anos, ó. Então tá, o que é que a galactosemia ela vai atacar? Cérebro, olhos, rins e fígado. Então, o acúmulo no olho de galactiol
titol, ele leva a uma formação de catarata. Certo? Então, essa pessoa que não consegue converter a galactose em glicose, com o passar do tempo desenvolve catarata. Também pode desenvolver cirrose. A cirrose é uma alteração no fígado, uma inflamação no fígado, e aí o excesso de galactose no fígado leva a doença no fígado, né? E, inclusive, a icterícia, que a gente vê o olho da pessoa amarelado. Provavelmente, se um médico vê uma pessoa com o olho amarelado e com catarata, ele já vai achar que tem galactosemia. Também ocorre um surgimento de aminoacidúria secundária e hipoglicemia. E aí, as características da doença são anorexia, perda de peso, ascite, que é uma inflamação, né, de extensão abdominal, hemorragia, falência ovariana, letargia, sepsemia, porque os leucócitos não conseguem eliminar as bactérias desenvolvem no sangue, atraso de desenvolvimento psicomotor com